Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos começar o módulo 13, página 329. O módulo 13 traz as operações com números irracionais. Vamos lá? No oitavo ano, conhecemos os números racionais na representação de dízimas infinitas, as dízimas periódicas. Então, no ano passado, nós aprendemos as dízimas periódicas e como transformar uma dízima periódica em fração, que é a fração geratriz. No caderno 1 deste nono ano, ampliando os conhecimentos sobre os campos numéricos, estudamos a representação de números irracionais em dízimas infinitas e não periódicas e em radicais. Então, nós sabemos que os números irracionais, eles são aqueles que aparecem em forma de radicais e que dão origem a uma dízima infinita e não periódica. Neste módulo, vamos expandir tais estudos, aprendendo a realizar operações com números reais, mais especificamente com números irracionais na representação com radical. Então, nós vamos aprender algumas operações com radicais. Nesse estudo, trabalharemos com radicais de índice I. Vamos lembrar, aqui fica o índice. O número que fica dentro do radical é o radicando. O símbolo recebe o nome de radical. Então, nós vamos trabalhar com radicais de índice I, radicando A, tais que o I ele pertence aos naturais, com exceção do zero. Então, o índice tem que ser um número natural e ele tem que ser diferente de zero. E o A pertence aos números reais positivo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Não existem raízes quadradas, raízes com índice par e um radicando negativo, ok? Vamos então para as operações. A multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com radical. Então, nós temos duas operações. Nós vamos estudar a multiplicação e a divisão com radicais. Nesta sessão, vamos conhecer duas operações com números irracionais na representação com radical: a multiplicação e a divisão. Elas são importantes para a compreensão de outras operações e de algumas propriedades matemáticas. Então, vamos para o exercício número 1. Para cada multiplicação ou divisão indicada, siga esses 3 passos. Então, nós temos 3 passos. Qual é o primeiro passo? Nós temos que transformar as radiciações em potenciações com expoente fracionário. Eu vou recordar com vocês. Depois, nós vamos aplicar as propriedades da potenciação, reduzindo o produto ou o quociente a uma única potenciação. E, em terceiro, transforme o resultado obtido em um novo número irracional na representação com radical. Então, nós temos que seguir esses 3 passos. Eu peço que vocês grifem, porque é muito importante. Então, vamos lá. Vamos recordar, aqui esse número é chamado de índice. Aqui dentro do radical, junto com o radicando, você tem o expoente. Quando o expoente não aparece, ele é 1. Então, aqui, o índice é 3. Não tem expoente junto com o radicando, completa com 1. Como você transforma em expoente fracionário? O 2 é a base. O 1 fica em cima.
Quem vem aqui embaixo no denominador? O 3. Então, é 2 elevado a 1 terço. Vezes 2 elevado a quem? A 1 terço. O 1 fica em cima. O 1, que é expoente, fica em cima. O índice fica embaixo. Agora, nós temos a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Quando as bases são iguais, na multiplicação, nós vamos adicionar os expoentes. Conserva-se a base 2, 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Não ocorre mudança no denominador. Então, nós transformamos em expoente fracionário. Na multiplicação, nós vamos adicionar os expoentes. 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Agora, nós vamos transformar o resultado em um novo radical. Nesse radical, o radicando é 2, o expoente do radicando é 2, o índice é 3. Então, nós temos a raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós temos a raiz cúbica de 4. Entenderam? Nós fizemos passo a passo, com todas as propriedades que nós já conhecemos. Só que podemos fazer de uma maneira mais simples. Os índices são iguais. Quando os índices são iguais, nós podemos multiplicar os radicandos. Você conserva o radical, conserva o índice, porque eles são iguais. Agora é só multiplicar os radicandos. 2 vezes 2, 4. Nós chegamos ao mesmo resultado. Foi bem mais fácil, não é mesmo? Então, nós vamos sempre fazer dessa maneira. Agora, na letra B, nós temos a raiz quadrada de 2 elevado à primeira potência. Quando o índice não aparece é 2, quando o expoente não aparece é 1. Vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada, índice 2. Aqui não tem expoente, completa com 1. Nós vamos transformar em expoente fracionário. Fica 2, que é a base, elevado a quem? A 1 sobre 2. O 1 fica em cima e o índice 2 fica embaixo. Vezes quem? O 3. O 1 fica em cima, o 2 fica embaixo. Aqui, as bases não são iguais, certo? Mas os expoentes são iguais. Existe uma propriedade. Você multiplica as bases, você pode multiplicar as bases e conservar o expoente. Quando as bases são diferentes e os expoentes são iguais, você multiplica as bases. Você multiplica o 2 pelo 3 e conserva o expoente igual, comum, que é o meio. Então, nós temos 2 vezes 3 fica 6, elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada de 2 vezes 3, a raiz quadrada de 6. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida? Sim. Como? Vamos lá. Aqui o índice é 2, aqui o índice também é 2. Os índices são iguais. Quando os índices são iguais, nós podemos multiplicar os radicandos. Então, continua a raiz quadrada. O 2 multiplica o 3. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6. Página 330, continuação. Nós temos a raiz quadrada de 10 dividida pela raiz quadrada de 5. Como é a raiz quadrada? Aqui nós sabemos que o índice é 2, o expoente é 1. Fica 10 elevado a meio, dividido por raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é 5 elevado a meio. Então, nós temos bases diferentes com expoentes iguais. Quando isso acontece, nós vamos resolver a operação da base e conservar o expoente. Então, nós vamos pegar o 10 e vamos dividir por 5. Continua elevado a meio, porque o expoente é o mesmo. 10 dividido por 5, 2. 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. Agora, é possível fazer de uma maneira mais rápida, mais simples? Sim. Aqui, o índice é 2,
aqui também o índice é 2. Os índices são iguais. Então, quando os índices são iguais, nós também podemos dividir os radicandos. Então, fica 10 dividido por 5. Fica a raiz quadrada de quem? 2, porque 10 dividido por 5 é 2. Agora, a próxima, letra D. Aqui, nós temos uma raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. E temos uma raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E uma divisão. Primeiro passo, vamos transformar em expoente fracionário. Fica 2 elevado a 3 meios, dividido por 2 elevado a 2 meios. Nesse caso, as bases são iguais. Quando as bases são iguais, qual é a regra da potenciação? Subtrair os expoentes. Conserva-se a base e agora nós vamos subtrair os expoentes. 3 meios menos 2 meios, o denominador continua 2. Do 3 você tira 2, fica 1. Então, eu tenho 2 elevado a meio. 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. Tem como resolver isso de uma maneira mais rápida e simples, professora? Tem sim. Aqui, o índice é 2. É igual o outro radical que também tem índice 2. Então, você pode resolver direto. É divisão? Você sabe que na divisão você subtrai os expoentes, porque as bases são iguais. Conserva a base 2. Do 3, você tira 2, fica 1. Então, fica a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Você sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Pronto, bem mais rápido. Agora aqui. A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5. Quando não tem expoente, você sabe que é 1. Fica 5 elevado a 1 terço vezes 5 elevado a 1 terço. Quando as bases são iguais, na multiplicação, nós vamos adicionar os expoentes. Conservamos a base 5, 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Como você faz? Fica a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, que é a raiz cúbica de 25. E aí, será que nós podemos fazer de uma maneira mais rápida? Sim. Os índices são iguais, eu tenho uma multiplicação. Então, eu posso multiplicar os radicandos. 5 vezes 5, continua a raiz cúbica, e de 25. Então, o índice não muda, você multiplica os radicandos. 5 vezes 5, 25. Não esqueçam, os índices são iguais. Na letra F, a raiz quinta de 2, esse 2 não tem expoente, completa com 1, vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 elevado a 1 quinto, vezes 2 elevado a 2 quintos. Quando as bases são iguais, na multiplicação, nós vamos adicionar os expoentes. 2, a base você conserva, 1 quinto mais 2 quintos, 3 quintos. Então, o que é 2 elevado a 3 quintos? É a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Fica a raiz quinta de 8. Como fazer isso de uma maneira rápida e prática? Primeiro, observar, os índices são iguais. O que a gente faz na multiplicação? Quando as bases são iguais, você conserva a base e soma o expoente. 1 mais 2, 3. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. E nós já vimos que 2 elevado ao cubo é 8. A última, a letra G. A raiz cúbica de 15 dividido pela raiz cúbica de 5. Aqui não tem expoente, você completa com 1. Aqui não tem expoente, você completa com 1 também. 15 elevado a 1 terço, dividido por 5 elevado a 1 terço. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Nós vamos resolver a base quando os expoentes são iguais. O 15 você divide por 5. 15 dividido por 5 fica 3. E você conserva o expoente porque o expoente é igual. Quando as bases são diferentes e os expoentes são iguais, você resolve quem? A base
que é 15 dividido por 5, e repete o expoente, que é 1/3, que é o expoente igual. 3 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 3. Como fazer isso de uma maneira direta? Você sabe que os índices são iguais. Repete o índice. Pega o 15 e divide por 5. Fica 3. Raiz cúbica de 3. Agora nós temos a questão número 2. Observando os resultados obtidos no item 1, responda as questões a seguir. Letra A. A que conclusão você chegou sobre como proceder para multiplicar dois números irracionais na representação com radicais com índices iguais? Não se esqueçam, nós precisamos de índices iguais. Qual é a regra? Mantém-se o índice e multiplicam-se os radicandos. Isso para a multiplicação. Letra B. A que conclusão você chegou sobre como proceder para dividir dois números irracionais na representação com radicais que possuem índices iguais? Não esqueçam, divisão, então, agora, e radicais com índices iguais. Mantém-se o índice e dividem-se os radicandos. Certinho? Foi o que nós fizemos nos nossos exercícios. Ainda na página 330, nós temos aqui nesse quadro o resumo. Para efetuar a multiplicação ou a divisão de números irracionais na representação com radicais que possuem índices iguais, basta, respectivamente, multiplicar ou dividir os radicandos, conservando o índice comum. Nós vamos fazer isso agora no exercício número 1. Nós temos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Conservamos o índice, que aqui é 2. 2 vezes 7, 14. Raiz quadrada de 14. Pronto, bem fácil. Na letra B, raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 2. Continua uma raiz cúbica. Você divide o 10 por 2 e fica 5. Raiz cúbica de 5. Na letra C, raiz sétima de 3 vezes raiz sétima de 4. Continua a raiz sétima. O índice é mantido. E 3 vezes 4 fica 12. Na letra D, nós temos a raiz quinta de 64 dividida pela raiz quinta de 2. Continua uma raiz quinta. 64 dividido por 2, 32. Aqui você pode reduzir. Qual é a raiz quinta de 32? Fatorando o 32, nós descobrimos que 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, eu fiz a substituição. 32 é 2 elevado à quinta potência. Quando o expoente é igual ao índice, ele elimina o radical. Nossa resposta é quem? O 2. Nós podemos simplificar dessa maneira. Nós já vimos no caderno, na apostila passada. Raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 3 ao quadrado. Quem não tem expoente, você completa com 1. Continua a raiz quinta, você mantém o índice. É a multiplicação. As bases são iguais, você conserva a base e adiciona o expoente. 1 com 2. 1 mais 2, 3. Raiz quinta de 3 elevado ao cubo. E 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Letra F, a última. Raiz quarta de 7 elevado ao cubo, dividido pela raiz quarta de 49. Eu tenho que fatorar o 49. 49 dividido por 7, 7 dividido por 7, 1. 49 é 7 ao quadrado. Então, eu tenho a raiz quarta de 7 ao cubo, dividido pela raiz quarta de 7 ao quadrado. Por que eu fatorei? Para as bases ficarem iguais. O que acontece na divisão? Você vai subtrair os expoentes. O índice é igual, você conserva o índice. Do expoente 3, você tira 2, fica 1. E você já sabe que não é obrigatório colocar expoente 1. Por hoje é só, vocês já sabem. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo, até a próxima aula.
Tchau, tchau!